para quem está um pouco insatisfeito com o sistema, tem duas formas de você pensar uma resistência, uma outra forma de vida, né? Uma maneira é você construir um discurso crítico, isso é importante, né? Você tentar pensar o presente e ter formas de interpretar esse presente. E também uma maneira que não invalida a outra, que é você viver esse outro mundo que você quer ter para você. Então a gente vive a cidade da dependência, né? As grandes cidades, elas produzem e elas são o que são a partir da geração de dependências. Porque além da questão das dependências que a cidade cria, tem também as necessidades que vão sendo geradas para que a gente passe a consumir mais, né? E que a gente, de alguma forma, se torne dependente dessas necessidades criadas. É mais uma cidade para o consumo, para o mercado, né, para o capitalismo, do que uma cidade para as pessoas. A permacultura, ela é uma possibilidade de você construir aquele mundo que você deseja para o outro, que você deseja para a humanidade. E essa outra maneira de viver, permacultural, ela consegue aliar essas duas coisas, né? Ela tem um discurso, que é um discurso que pretende entender essa complexidade que a gente vive e também nos estimula ou nos alimenta para experimentar uma outra forma de vida, né? E não é melhor nem pior do que as outras, mas é uma forma de vida que busca uma autonomia, uma independência um pouco maior ou muito maior do que o que a gente tem vivido, né? O que a gente quer vivenciar, na verdade, da permacultura, que vai para além, né, das técnicas e das ações, né, do como fazer as coisas, implica numa proposta que é de vida, né, é mais ampla, mas de relação com as pessoas, de cuidado com o seu corpo, né, a questão da alimentação, a questão das escolhas, né, diárias, cotidianas. O que a gente tenta fazer é criar uma espécie de laboratório de coisas que tenham um horizonte para a independência, o que não significa que sejam independentes, né? Que eu fico perguntando assim, se você pega hoje um cara e fala para ele assim, camarada, acontece o seguinte, tu ganha um salário mínimo, né? Para trabalhar na Zona Sul. No final do mês te sobra o quê para tu? R$400, né? Sobra R$400. Então agora eu vou te dar um pedaço de terra, vou te dar semente, vou te dar adubo, vou te dar irrigação, para você plantar todos os alimentos que são necessários para você sobreviver. Todos. Tu vai ter teu alimento para tu viver. Tu não vai precisar comprar, tu vai ter esses alimentos. Chega pro camarada e diz, isso, o que vocês acham que o cara vai escolher?
grande parte das pessoas que nasceram da década de 80 para cá, ou da década de 70, o discurso da cidade, ele se colocou de uma forma muito presente, de uma forma muito sedutora, né? Então a vida para ser digna, a vida para ser mais vida, ela precisa ser vivida na cidade, né? Então tudo se torna uma linguagem vendável para o capitalismo e se esvazia o seu sentido político, o seu sentido ético, o seu sentido... Então, a mesma coisa é a sustentabilidade, ou seja, algo que estava na década de 60 e 70 ligado a uma alternativa radical de construção de um outro mundo é apropriado pelo capitalismo enquanto um discurso verde. A economia verde, um discurso da sustentabilidade. Isso, né? Então, isso dá lucro. Está no âmbito individual, mas a gente entende, compreende, tenta entender o discurso da economia verde. Então a permacultura não é autossustentável. A permacultura trabalha com a lógica da autossuficiência, né? Que aí esse discurso não é vendável. A gente trabalha com o discurso da independência, de não ter, né? De não consumir a água do sistema, de não consumir a energia do sistema, de não consumir a comida do sistema, né? E isso é perigoso para o sistema. Né? A independência, a autossuficiência, a autodeterminação dos povos é muito perigoso, né? Porque eu produzo minha comida, a água eu consigo extrair como recurso natural da nascente que eu revitalizei, né? A energia sou eu que produzo, então eu não estou gerando dependência, eu estou gerando independência. E isso é um perigo para a cidade, né? O discurso da cidade é o discurso da dependência, é um cano só que abastece todo mundo. Então a permacultura ela trabalha numa perspectiva de construção da autossuficiência, que é diferente dessa sustentabilidade que é dita e que é discutida atualmente. Então não é o ser sustentável, né? É o ser autossuficiente, que é absolutamente impossível e inviável dentro da estrutura da cidade. O discurso que se procura vender é que as pessoas podem ser mais sustentáveis usufruindo dessa estrutura que a cidade ela oferta para a pessoa. Então essa compatibilidade que se tenta ter da sustentabilidade com a cidade, isso é algo absolutamente contraditório, né, e não paradoxal. Não é possível viver numa selva de pedra como essa de uma maneira sustentável, né, com o grau de dependência que a gente já criou nessa cidade, né, e nessa estrutura que é a cidade. Então, quem vive na cidade é insustentável por essência. O que não é cidade é o atrasado, é o retrógrado, é o arcaico, e a cidade é onde eu encontro os serviços, né? Mas a permacultura, de alguma forma, tem no imaginário das pessoas, quando, né, a gente fala das possibilidades da permacultura, algumas pessoas entendem isso como uma espécie de retrocesso. Como eu tenho tudo disponível a todo momento, parece que todos os recursos, eles naturalmente chegaram na minha casa sem nenhuma mediação. E aí, quando a gente se depara com esses problemas de falta desses recursos naturais, que faz as pessoas pensarem que a nossa existência ela está diretamente ligada e de forma aí sim dependente, né, aos recursos que existem no mesmo planeta Terra, que vive a natureza e que vive o ser humano. Então, esses momentos fazem a gente pensar de que
né? Se a gente não cuida da natureza ou não cuida desses recursos naturais, a gente está colocando em risco a nossa própria sobrevivência. Se a gente não cuida da qualidade do ar que a gente está respirando, a gente está comprometendo a nossa própria existência. Se a gente não cuida da qualidade da terra que é necessária para a gente extrair os alimentos, a gente está comprometendo a nossa própria existência. Então essa casa é um exemplo de como isso está associado, né? De como tudo isso é tão necessário, né? De como a água da chuva é extremamente necessária, de como o sol ele é extremamente necessário, de como os alimentos e as plantas são extremamente necessárias, né? Além da convivência humana, que é talvez o aspecto mais necessário disso tudo, né? Esse apartamento na cidade é um laboratório para a gente experimentar Para a gente comprovar que não é possível, na verdade, né? Nem que seja para chegar a essa constatação, mas também para a gente levar daqui as experiências boas e ruins para o lugar onde a gente quer viver, né? Que não é na cidade. Este lugar é um pesadelo periférico, fica no pico numérico de população. De dia pivetada a caminho da escola, à noite vão dormir enquanto os mano decola na farinha, na pedra, usando droga de monte, que merda. Eu sinto pena da família desses cara, eu sinto pena, ele quer mais, ele não para. Um exemplo muito ruim pros moleque, pra começar é rapidinho e não tem breque. Herdeiro de mais alguma Dona Maria. Cuidado senhora, tome as rédeas da sua cria. Porque o chefe da casa trabalha e nunca está. Ninguém vê sair, ninguém escuta chegar. O trabalho ocupa todo o seu tempo. Hora extra é necessário pro alimento. Uns reais a mais no salário. Esmola de um padrão, um cuzão milionário. Ser escravo do dinheiro é isso, fulano. 360 dias por ano sem plano. Se a escravidão acabar pra você, vai viver de quem? Vai viver de quê? O sistema manipula sem ninguém saber. A lavagem cerebral te fez esquecer que andar com as próprias pernas não é difícil. Mais fácil se entregar, se omitir nas ruas áridas da selva. Eu já vi lágrimas demais, o bastante pra um filme de guerra. A visão já não é tão bela.